Bom dia, pessoal. Boa tarde, pessoal. Espero que vocês estejam bem em casa e se cuidando, né? Iniciamos aí mais uma aula de imuno. Hoje um pouquinho sobre imunodeficiência adquirida. A ênfase é, claro, sobre AIDS, né? Que vocês devem ter várias curiosidades, vários interesses aí de vocês em entender um pouquinho mais sobre a imunopatologia do HIV, né? Então, o objetivo da aula de hoje justamente é conversar com vocês um pouquinho sobre aspectos básicos associados à resposta imune ao HIV, um pouquinho sobre imunopatologia, a gente vai discutir também na aula de hoje. Vamos ver um pouquinho sobre contaminação laboral, né, que é super importante. Vocês aí, futuros médicos, e já na escola de medicina, em algumas oportunidades, né, no bloco cirúrgico e na prática clínica, na clínica médica, vocês poderão ter acesso a pacientes aí infectados. Então, o que vocês devem fazer numa possível contaminação laboral? Tá? Esse é um aspecto bem importante da aula de hoje. No finalzinho, eu vou discutir com vocês um pouquinho sobre vacinas, perspectivas novas aí de terapias para o HIV. Então, espero que vocês aproveitem bastante essa aula. E, como de costume, no final, então, eu vou abrir o microfone, a gente abre o chat para responder as questões de vocês, tá bom? Essa semana eu devo colocar mais um TDE para vocês, algum artigo dessa área mais clínica, para que vocês me responderem uns dias depois algumas questões sobre o artigo, tá bom? Então, vamos para a aula. Então, o HIV, na verdade, são duas variantes principais, né, que nós temos na Terra do HIV do tipo 1 e 2. Tem uma certa homologia, não é tão grande a homologia, né, a semelhança, não são tão parecidos assim, mas o curso clínico é parecido no sentido que infectam células T, né, que a gente vai ver em seguida. A partir dessas espículas que a gente encontra no envelope do vírus, né, que são os receptores principais do HIV, que permite fazer a ligação com receptores, né, por exemplo, CD4 ou de quimiocina, permitindo a entrada em células T, mas também em macrófagos e outras células que a gente vai ver que o HIV consegue infectar. Lembrando vocês que ele é um retrovírus, né? Então possui material nucleico como o RNA, tem um capsídeo que envolve esse material nucleico, o RNA, e faz parte de uma família de lentivírus. Isso quer dizer, pelo nome já sugere, né, para vocês, faz uma infecção lenta, gradual, né, uma infecção crônica nessa família de vírus lentivírus. Então, o HIV, quando ele infecta uma célula, né, ao brotar, surgem novas partículas virais, que vocês estão vendo aqui uma coloração por computador em rosa, né? Claro que não é essa cor, mas vocês estão vendo a quantidade de partículas virais, de vírions, que saem de uma única célula infectada. Aqui é apenas uma porção da célula infectada, um linfócito T, no caso. Existe a célula muito maior, né? Que você sabe continua aqui, a célula. Existe uma grande quantidade nesse brotamento que vão infectar novas células vizinhas, né? Então, poucas partículas virais que a gente contrai, possa contrair, pode levar a uma infecção séria e crônica, né, que a gente tem um manejo clínico muito melhor hoje em dia com antirretrovirais, que a gente vai discutir um pouquinho, mas que não temos cura, né? Modo de infecção, então, cis e trans. Modo de infecção cis é o modo de infecção direto, que vocês estão vendo, já antecipei, né? Nessas espículas virais, nós encontramos o principal receptor do HIV, que é a proteína chamada GP120, tá aqui ela, GP120. Ela se liga nos receptores do sistema imune, principalmente CD4, né, que foi o primeiro receptor descoberto. Está presente nas células T helper, né, que vocês já estudaram, então ele faz uma infecção em células T, mas também pode se ligar em receptores de quimiocinas, como por exemplo o CCR5 e CXCR4, que estão presentes em outras células, como células dendríticas, macrófagos também, né? Então, em qualquer uma dessas células, quando o HIV liga GP120 com algum desses receptores, ele injeta seu material genético, lembrando que é RNA, né? No nosso núcleo nós temos DNA, então lembrando que é importante que o vírus faça uma cópia reversa
desse RNA num DNA complementar que vai se inserir no genoma da célula infectada, né? Ficando aqui dormente ou sendo logo em seguida transcrito, né? E gerado novas cópias a partir do brotamento. Bud em inglês quer dizer brotamento, né? E esses vírus vão estar prontos para infectar novas células. Esse é o modo de infecção mais comum, né, do HIV. Ao entrar uma célula, acaba levando um grande número de brotamento. Em termos de timing, para vocês terem uma ideia, algumas horas, se for no contato vaginal, o vírus HIV já consegue passar pelas camadas da mucosa, né? Tem algumas barreiras de mucosa que a gente vai discutir. Em questão de 3 a 4 dias, nós temos já o HIV passando para os tecidos, certo? Dias a semanas, uma drenagem no sistema linfático, né, nessa região pélvica. 1 a 2 semanas em diante, né, nós temos uma passagem do HIV a resposta ao nível sistêmico, né, ou seja, a partir da infecção do sistema linfático, se espalha esse vírus por todo o nosso organismo e não temos mais condições de eliminá-lo. Existe incapacidade, hoje em dia, terapêutica de conter, né, de manter essa infecção aí controlada, mas não sabemos ainda ao certo como eliminar completamente o HIV. Temos algumas pistas que a gente vai discutir um pouquinho mais adiante no final dessa aula. Esse é o último relatório que as Nações Unidas organizaram, feito liberado, vocês podem ter acesso, né, no OMS, da UNAIDS, que é um relatório de levantamento de infecções e várias informações interessantes ligadas à AIDS, né, ligadas ao HIV. O HIV ele foi isolado a primeira vez em 83 e a partir de então ele se tornou uma pandemia. O HIV-1, especialmente, ele foi o primeiro que foi isolado, né? Ele infecta o globo todo. O HIV-2 ele é mais restrito na África. Nós temos casos esporádicos no Brasil de HIV-2. Ele é menos transmissível que o HIV-1, parece, pelo menos os dados apontam isso. Tem uma viremia menor, né? Se multiplica mais lentamente, talvez, do que o HIV-1, mas ele leva também HIV-2 a um quadro de AIDS, né? Então, praticamente não temos aqui no Brasil casos de HIV-2, mas os testes clínicos de rastreio para HIV, tanto testes sorológicos, né, que vocês conseguem comprar hoje na farmácia para identificar o HIV, mede tanto a presença de HIV-1 e 2, tá? Então, nesse último relatório da UNAIDS, vejam que nós temos ainda na África um bolsão, né, de uma quantidade imensa de pessoas infectadas, passando de 20 milhões de pessoas infectadas, 26 milhões, 25 milhões aproximadamente de pessoas infectadas no continente africano. Segundo lugar, o Sudeste Asiático, né, com 5 milhões, e aqui a América Latina e Caribenha, com, naquela época, 2 milhões de pessoas infectadas convivendo com HIV 1 ou 2. Lembrando que HIV 2 é mais restrito à África, mas podemos ter casos, sim, no Brasil, de vez em quando, alguns casos de HIV do tipo 2 também. De acordo com esse último relatório, nós temos dados positivos do combate a HIV/AIDS. O vírus, pelo menos HIV do tipo 1, parece estar se tornando menos infeccioso. Nós tivemos uma redução de novos casos de 2001 até 2013, né? Então, vejam, nós tínhamos 3,4 milhões de casos novos em 2001. Em 2013, isso caiu para 2 milhões de casos novos naquele ano. Então, houve uma redução mundial. No Brasil, no entanto, nesse período, houve um aumento de 11%. Sempre a gente parece que está remando contra a maré, né? Em várias questões aí que a gente poderia falar, mas nesse âmbito também do HIV foi o caso, né? 11% a mais de casos no Brasil registrados. Em relação aos modos de transmissão, né, em países desenvolvidos ou em desenvolvimento, a transmissão homossexual não é mais a principal característica dessa transmissão, né, entre as pessoas que se contaminam, né, embora foi o início da pandemia, hoje em dia não é mais. Heterossexuais já tem uma taxa de transmissão maior, igual, né, em relação a homossexuais. E nós temos uma transmissão vertical também da mãe para o filho. Esse sim, nós tivemos uma
um dado bem promissor nesse último relatório. Em 2001, nós tivemos 580 mil bebês infectados pelas suas mães, né, durante a gestação. Em 2013, devido a um combate mais eficiente, que eu já vou explicar para vocês, esse número caiu fantasticamente para 240 mil bebês. Teve uma redução muito importante, por quê? Porque atualmente nós tratamos tanto a mãe quanto o bebê, né? Durante a mãe recebe os medicamentos coquetel antirretroviral durante toda a gestação, né, após o parto. E o filho recém-nascido vai receber pelo menos o AZT ou alguma outra droga de escolha pelas primeiras 6 semanas de vida. Importante que sejam feitos alguns cuidados preventivos. O parto deve ser feito por cesárea, né, para eliminar a contaminação de sangue materno para a circulação fetal. Um parto normal se passa aproximadamente até 60 ml, né, pode ser passado de sangue materno para o filho ou para a filha. Então, para evitar essa passagem de sangue materno, se faz cesárea. E a mamãe não pode jamais amamentar seu filho. Então, o que se instrui as mamães enfaixar os seios, né, especialmente à noite, porque a mãe pode ir meio sonâmbula, né, dormindo, querer dar o seio para a criança que está chorando, para mamar, e nesse momento ela vai infectar o seu filho. Então, para impedir isso, se pede que as mães enfaixem os seios, para que não tenha esse impulso noturno, né, de dar o seio para a criança que está chorando. Então, não pode amamentar de forma nenhuma. Então, tomando essas precauções, né, cesárea, ausência de amamentação pela mãe e tratamento com coquetel antirretroviral da mãe e do bebê, essa taxa de transmissão vertical caiu, né, como disse, de 20%, que era antes, para menos de 1%. Então, hoje em dia, isso vem caindo ainda, né, nos anos mais recentes, e a gente teve um dado bem alentador, né, um dado bem positivo nesse sentido de contaminação vertical, né, de mãe para filho. Agora, uma orientação importante para vocês aí da área da saúde, né, o que fazer quando houver algum tipo de exposição, né, contaminação laboral, né? Vocês no bloco cirúrgico ou no ambulatório vão ter contato certamente com pessoas infectadas, que são conhecidas, né, que vocês vão saber com certeza que são HIV positivas, ou não. De qualquer forma, o que vocês devem fazer quando tiver algum, alguma suspeita de contaminação, né? Algum evento de contaminação no bloco ou no ambulatório. Primeira coisa, pessoal, não dá ouvidos ao pai e à mãe que são clínicos, aos parentes de vocês, aos superiores de vocês no hospital, na clínica. Essas pessoas não devem ser ouvidas neste momento. O que vocês devem fazer? Devem procurar um centro de infecção, né, hospitalar, um centro de infectologia de um hospital de referência mais próximo de vocês. Se estiver no interior do estado, alguma região que não tem hospital de referência, devem se mobilizar o mais rápido possível, em até 24 horas, procurar infectologia. É o infectologista de plantão e a sua equipe que vão examinar vocês e vão saber que tipo de atitude vocês vão tomar com essa contaminação. Se for uma exposição de sangue no olho de vocês, se for uma perfuração percutânea, se foi um corte cirúrgico no bloco cirúrgico, tudo isso vai ser levantado, né, pelo clínico, pelo infectologista, e vai avaliar que tipo de terapêutica vocês deverão receber. Tá? Claro que, sabendo se o sangue do paciente é realmente HIV positivo neste momento, pode ajudar bastante. Então, vou contar para vocês aqui 2 casos de alunos do nosso laboratório. Primeiro caso, uma aluna da medicina que estava fazendo estágio no nosso laboratório, ela estava isolando, na verdade, desculpa, estava naquele dia operando um paciente HIV positivo durante o seu treinamento na escola de medicina, não estava formada ainda. E nessa cirurgia que ela estava fazendo, uma cirurgia eletiva de um paciente HIV positivo, ela se cortou com bisturi. Desceu no nosso laboratório, que na época era no IPB, ficava no segundo andar do Hospital São Lucas, né? Chorando aos prantos, o que eu faço agora, né? Toda desesperada sobre essa contaminação. Então, ela foi encaminhada para a infectologia do São Lucas, fez todos os exames necessários, né? Tomou o AZT durante 1 mês, essa é a prevenção, né? Tomar o AZT com alguma outra droga de escolha. Então, ela fez a terapêutica correta, né? E sempre testou negativo
nos meses seguintes, se formou em medicina, esse caso já foi mais antigo. Tá? Então, contaminação do bloco é bastante comum. Nesse caso, era um sangue de um paciente que estava operando HIV positivo, né? Mas mesmo que não for confirmado, o Centro de Infecção Hospitalar, Infectologia, que vai avaliar o que vocês devem fazer. Né? O segundo caso foi uma aluna minha de mestrado na época, depois ela fez também doutorado comigo. Ela estava isolando sangue no meu laboratório, linfócitos, né, de um sujeito controle, aparentemente saudável, do estudo que ela estava fazendo. E elas, no final do dia, veio relatar para mim, no meu gabinete: professor, aconteceu um incidente hoje no laboratório, eu venho te narrar o que aconteceu, e eu estava passando o sangue da seringa para o tubo de ensaio e acabei perfurando a luva, né, com a seringa, com a agulha. O que eu faço agora? Acho que não dá nada, né? Porque isso era uma quinta-feira à noite, não dá nada, eu acho, né, professor? Porque o sangue era de um velhinho, bonzinho, né? Um controle saudável. Falei: olha, fulana, quem vai dizer para ti, né, se dá ou não dá nada, vai ser a infectologia do São Lucas. Corre para lá que eles vão avaliar. Então, ela meio relutante foi, né, na infectologia. Primeira a informação que pediram foi se ela tinha acesso a esse sangue. Infelizmente, ela colocou o sangue fora, não tinha mais acesso ao sangue. Poderia fazer uma testagem rápida para saber se o sangue estava ou não contaminado, né? Como não teve acesso ao sangue, sexta-feira ela não teve, ou quinta-feira não teve acesso ao paciente, tentou entrar em contato com o sujeito doador, né, mas ele não houve contato. Moral da história, ela começou naquele dia mesmo uma terapia profilática com AZT, certo? Ela passou o final de semana inteira, liguei para ela: fulana, como é que tu tá? Olha, eu tô passando mal, tô aqui não saio aqui do banheiro, né, tô com uma diarreia. Eu falei, brinquei com ela: olha, continua aí, né, a tua diarreia, feliz da vida, porque é sinal que o AZT está fazendo efeito. É um dos efeitos no início da terapêutica com AZT é causar muito efeito gastrointestinal, com diarreia, com náusea, né? Então, é sinal que estava fazendo efeito. Segunda-feira, ela retornou para o laboratório. Nós conseguimos finalmente acesso ao sujeito. Ele voltou, relutante, ao São Lucas, doou sangue e foi confirmado HIV negativo. Tá? Não tinha HIV, não tinha outra possível contaminação por DST também, né? Hepatites, enfim, foram testadas também negativas. Então, nesse momento, ela suspendeu o medicamento. Então, vejam duas questões importantes, né? Primeiro, ou três, avaliação pelo infectologista, o que vocês têm que fazer. Não é o pai de vocês, nem a mãe, nem o papa, não é ninguém que vai orientar vocês o que vocês devem fazer, a não ser o serviço de infectologia do hospital de referência. Hospital importante mais próximo da onde vocês estiverem, né? Segundo, seguir corretamente essa profilaxia. Ah, professor, não dá nada, né? Isso aí, tô acostumado já na cirurgia, meu pai e a mãe falam que isso é normal. Eu vou lá pro final de semana, lá com o feiradão, com a minha namorado, na Praia do Rosa, vou curtir a vida. Na volta eu vejo isso aí. Existe uma expressão em inglês, né, que eu vou falar para vocês. Too late, my dear. Quando demora muito tempo, pessoal, os dias vão passando, a chance de você se contaminar aumenta muito. Então, até 24 horas, vejo no máximo 3 dias, no máximo, estourando, é que deve ser feita essa terapêutica profilática com AZT, que é muito importante que se faça, né, corretamente e que siga a orientação dos clínicos. Tá? Então, durante um mês, vão tomar o AZT, se não tiver como confirmar esse sangue, né? Que foi no caso desse último caso que eu contei para vocês. Tá bom? Então, perdi um tempinho a mais com vocês aqui, mas esse é um ponto realmente importante que eu gostaria de chamar a atenção para vocês. Futuros clínicos, né, o que fazer numa possível contaminação laboral. Por favor, não esqueçam dessas orientações, que isso é bem mais importante do que os detalhes da aula que eu vou passar para vocês hoje. Tá bom? Diagnóstico do HIV, como é que se faz? Então, existem testes de triagem, por exemplo, nos bancos de sangue se faz teste de triagem por teste de ELISA, que se mede a presença de anticorpos anti-HIV no sangue. Esses testes não são confirmatórios porque existe possibilidade de haver um falso positivo, ou seja, o paciente, o sangue doado, está com alguma infecção de um vírus primo do HIV e dá positivo, ou seja, não é positivo, é um falso positivo. Quando tem um teste positivo no teste de triagem,
se faz nesse sangue um teste confirmatório, geralmente por testes moleculares, né, o teste de Western blot, que se mede a presença do vírus especificamente no sangue. Então, tendo a presença de anticorpos e confirmando a presença do vírus e de anticorpos específicos do HIV, sai um laudo para o paciente, né? O paciente é chamado, se for um banco de sangue, né? Ele vai para o banco de sangue, ele retorna ao banco de sangue e conversa com o clínico explicando que ele tem HIV, o que ele tem que fazer agora daqui para frente. Né? Existem testes rápidos que vocês têm acesso nas farmácias, que tem uma ótima precisão atualmente, mas medem também a presença de anticorpos anti-HIV. Então, pelo menos uma janela de algumas semanas, né, de infecção, é que esses testes são mais úteis. Logo no início, né, um dia ou dois, não temos a produção ainda de anticorpos anti-HIV, então esse teste rápido não vai ter utilidade. Se for uma suspeita, por exemplo, sei lá, né, transou sem camisinha, estava bêbado, tal, não viu, né, não se deu conta, outro dia foi fazer um teste rápido. Claro que não, esse teste não é confiável nesse momento, porque não temos ainda anticorpos nesse período. Né? A partir de 2, 3 semanas que a gente começa a ter anticorpos na circulação anti-HIV. Então, existe alguma maneira de o indivíduo do início identificar que está com HIV? Infelizmente não, né? Os sintomas iniciais são de uma infecção qualquer respiratória, são sinais gripais. Né? O paciente pode manifestar cefaleia, cansaço, um pouquinho de febre, febre baixa, né? Esses são os sintomas mais comuns na infecção aguda inicial, que são questões bem comuns de qualquer infecção, né? Coloquei para vocês algumas coisas a mais aqui, mas são de casos mais raros, né? Em geral, sintomas de uma infecção gripal qualquer. Então, infecção aguda, não temos nada que vai caracterizar que o indivíduo contraiu HIV. Né? Outro ponto importante que vocês saibam é que o sistema imune de qualquer sujeito controla, mas não elimina o HIV. Existe um controle muito efetivo, que é mediado por anticorpos anti-HIV, mas também por células T citotóxicas, células T CD8. E esse controle celular, né, por células T CD8, e o moral, por anticorpos anti-HIV, é que controlam, mas não eliminam o vírus do organismo, certo? Então, esse é o slide mais importante da aula de hoje. Eu peço a atenção de vocês. Se vocês entenderem bem esse slide, o resto não é tão importante. O slide de cima, a figura de cima, mostra para vocês a evolução clínica, né, com a viremia aqui em vermelho, estourando, né, crescendo muito nas primeiras semanas. O indivíduo aqui ele é assintomático, eu repito, não tem nenhum sinal clínico de HIV, de infecção, né? Essa carga viral que está lá em cima, ela cai depois de algumas semanas para quase zero. Isso aqui parece mágico, né? Porque que vai lá em cima depois, para qualquer sujeito, fica em quase zero. Porque nós temos a resposta imune, né, atuando, anticorpos contra proteínas do envelope ou contra o capsídeo, mais células TCD8 matando as células infectadas, controlando a infecção por muito tempo. Num período variável, vejam, um período que pode variar entre 2 a 12 anos. Né? Nesse período, a infecção parece ser controlada, temos uma carga viral muito pequena, né, no plasma do indivíduo. A chance dele aqui contaminar outra pessoa existe, né, por relação sexual, por transfusão de sangue, claro que existe, mas é muito menor do que no estágio inicial ou no estágio terminal. Então, nos últimos anos da doença, quando a gente tem a progressão para AIDS, tem então o paciente HIV positivo, vejam que a infecção ressurge, existe uma replicação nova do vírus agora, aparecem mutações que levam o vírus a se multiplicar, escapa dessa resposta imune celular e humoral, né, e causa uma grande viremia que vem levar, em questão de alguns anos, se não for tratado corretamente, né, vem levar a óbito no quadro clínico de AIDS, por múltiplas infecções oportunistas, que eu já vou mostrar, que vão estar presentes agora e vão matar o sujeito. O HIV é um vírus ingênuo, ele não mata ninguém, né, mas ele leva um quadro de imunossupressão tão grave que aparece uma série de infecções oportunistas que estas sim vêm levar a óbito o paciente. Tá? Então, esse slide de cima mostra para vocês um pouquinho sobre esse controle da resposta imune, né? E um pouquinho dessas fases, né, dessas 3 fases de viremia inicial,
fase crônica variável e a fase terminal de AIDS, né, que onde nós vimos uma grande viremia novamente. O que está acontecendo ao longo desse período? A média aqui nessa figura aqui de 10 anos de evolução clínica. No início da doença, né, e durante toda a doença, o médico deve solicitar ao paciente infectado a contagem periódica da sua carga viral, da quantidade de células TCD8 e da quantidade de células TCD4. Essas três informações, carga viral, CD8 e CD4, o clínico vai levar em conta para saber que tipo de medicamento, os medicamentos que devem entrar no coquetel para tratar melhor o sujeito. Então, aqui uma informação importante para vocês, né? Vejam que a quantidade de CD4, naturalmente, em média nas pessoas, ela vai reduzindo lentamente ao longo dos anos. Lentamente o vírus aqui está se multiplicando e acabando com as células CD4. Quando o paciente tiver uma redução de células de menos de 500 células CD4 por microlitro de sangue, este é o momento que o paciente começar a receber o coquetel antirretroviral. Até então não se trata o paciente HIV positivo. Ah, por que, professor? Porque eu posso comprar um remédio, quero tomar logo em seguida, felizmente minha família tem condições financeiras, eu vou tomar hoje o remédio. Eu fiquei sabendo ontem que estou infectado, vou começar a tomar hoje mesmo o coquetel, né? Sei bem quais são os medicamentos, meu pai e minha mãe vai me ajudar. Bom, no Brasil vocês não vão conseguir fazer isso, porque numa farmácia vai vender para vocês. É ilegal a venda de medicamento antirretroviral nas farmácias, elas não vendem. Então, o paciente infectado só vai receber a sua cota mensal de coquetel quando for necessário. O infectologista que está acompanhando aqui vai dizer. E seja rico ou pobre, vai ter que se cadastrar num posto de saúde mais próximo da sua residência. É esse posto de saúde que vai liberar o medicamento, vai dar o medicamento de cota mensal para o sujeito HIV positivo, certo? Então, quando que vai tomar? Só quando a quantidade de células CD4 baixar de 500 células no sangue. Por que não tomar antes, professor? Porque os estudos mostraram que quem começa a tomar o medicamento mais cedo, evolui mais cedo para AIDS também. Então, se mantém o sujeito o máximo de tempo possível sem medicamento, né? Com isso se aumenta o tempo de não progressão para AIDS, né? Então, se conseguimos, a partir desses estudos, conseguia chegar a um ponto que, né, esse ponto de corte aqui de 500 células CD4 é bem importante e obedecido hoje no mundo todo. Um outro ponto de referência importante é quando a quantidade de células CD4 baixar de 200 células por microlitro de sangue, né? Quando baixar muito as células CD4, o risco do paciente evoluir para AIDS agora vai ser muito grande, porque agora vão aparecer uma série de infecções oportunistas, vai aparecer aqui câncer, que eu já mostro para vocês, específicos do quadro de AIDS, e que se o paciente não receber uma terapêutica adequada, né, tiver uma boa resposta clínica, esse remédio, ele vai, infelizmente, fatalmente evoluir para a morte de alguma dessas infecções. Tá? Então, resposta imune, nós temos tanto a resposta imune lá no trato de mucosa, né, se for mucosa retal, vaginal, peniana, levando essa migração do vírus para dentro do nosso corpo. Aqui nós temos a produção de interferon, né, interferon do tipo alfa e beta, que inibe a replicação viral no trato de mucosa. Podemos ter ação de células dendríticas, que podem levar esse vírus, né, para um linfonodo drenante na região pélvica, por exemplo, ativar células CD4, células TCD8. Vocês viram comigo o que acontece na produção de anticorpos recentemente, né? Nesses folículos primários aqui do linfonodo, por exemplo. Então, agora, quando a gente ativa as células CD4 e CD8 dentro do linfonodo, essas células estão prontas para agirem, né, CD8 matando uma célula infectada. Aqui uma célula TCD8, né, matando uma célula infectada, levando a apoptose. Com isso, mata a célula e o vírus completamente. E a célula CD4 ajudando as células B a produzirem anticorpos que são tão importantes para o HIV, né? E ao longo da infecção do HIV, vai aparecendo esses anticorpos de alta afinidade neutralizantes. Né? Esses anticorpos neutralizantes de altíssima afinidade ao HIV, eles são muito importantes para conter a infecção.
Só que eles não é todo mundo que produz, infelizmente, esses anticorpos aqui que controlam muito melhor a infecção, né? Aproximadamente 20% das pessoas com pelo menos 6 anos, pelo menos, de infecção é que vão ter esses anticorpos no plasma. Então, os estudos mais recentes publicados na revista Nature, etc., revistas de alta visibilidade, mostraram que esse tipo de anticorpo é capaz de bloquear completamente a entrada do HIV no organismo, né? Então, se for induzido algum dia através de vacina, esse tipo de anticorpo vai ser um anticorpo que vai bloquear completamente o HIV e vai ser profilático. Então, hoje, de novo, a gente não conseguiu fazer isso por vacinas, mas é uma grande busca hoje na medicina de conseguir induzir com que o paciente vacinado produza esse anticorpo neutralizante de amplo espectro, né, de altíssima afinidade ao HIV. Então, alguns sortudos fazem isso e tem um controle, embora não elimine o vírus, né, tem um controle da resposta anti-HIV muito melhor, né, do que o controle viral de uma pessoa comum. Então, ao longo dos anos, em média de 10 anos, o que está acontecendo? Existe essa perda gradual de células TCD4, né, que eu falei para vocês que é tão importante, vai orientar o clínico a saber se é hora de entrar com medicamento ou não, no coquetel antirretroviral. Essa perda de células CD4 se dá por 3 mecanismos. Primeiro, o efeito citopático do vírus. O que é isso? O vírus, quando infecta a célula, ele mata essa célula, ao brotar da célula, né, fazer o brotamento, ele mata a célula que ele infecta. Ele pode matar a célula que ele infecta por apoptose, e nós podemos ter ainda uma destruição das células infectadas por células TCD8. As células T citotóxicas do organismo reconhecem as células CD4 infectadas e matam essas células. Então, o efeito viral direto, né, em matar a célula que ele infecta, ou um efeito indireto por células TCD8 que destroem as células infectadas, que são justamente, né, um dos principais generais da resposta imune, que são as células T helper. Quando a contagem dessas células cai muito, né, menos de 200, a gente tem o paciente evoluindo para AIDS. Então, lembre que menos de 500 e menos de 200 são 2 pontos de corte importantes que a infectologia segue para tratar o paciente, né, iniciar a terapêutica e para possivelmente identificar pacientes com AIDS. De acordo com a OMS, essa classificação clínica dos pacientes com HIV, estágio 1, infecção pelo HIV assintomática, estágio inicial. Estágio 2, o paciente pode ter algumas manifestações já mucocutâneas, algumas infecções recorrentes do trato respiratório pode aparecer, né, nesse estágio 2. Estágio 3, o paciente já tem diarreia e perda de peso. Aparece também, nesse caso, infecções oportunistas, como a tuberculose. E no estágio 4, que é o estágio de AIDS, o paciente apresenta, além de tuberculose, uma série de infecções oportunistas, candidíase, por exemplo, toxoplasmose cerebral, né? E uma lista bem grande de infecções parasitárias, bacterianas, fúngicas e virais podem se apresentar, e todas elas são infecções oportunísticas, ou seja, só aparece quando o indivíduo estiver muito enfraquecido, né? A resposta imune estiver muito debilitada. Então, indivíduos imunocompetentes controlam essas infecções naturalmente, só que no momento que perdemos muitas células CD4, a gente perde essa força, né? Tanto de resposta celular e também humoral, e com isso essas infecções aparecem em grande quantidade. Então, as infecções que mais matam o paciente aidético são duas. Essa infecção bacteriana, né, Mycobacterium tuberculose, que leva a tuberculose comum no paciente aidético, e também essa infecção fúngica, um tipo de pneumonia altamente letal na AIDS, que é causada por Pneumocystis carini. Esses são os 2 principais agentes que levam ao óbito o portador, né, agora o paciente em estágio 4, o paciente com AIDS. Tá? Então, são essas infecções oportunistas que matam realmente o indivíduo com AIDS. O HIV é ingênuo, né? O que ele faz é levar a uma perda gradual das células CD4. Além dessas infecções, existem alguns cânceres que são quase específicos da AIDS. O sarcoma de Kaposi, ou Kaposi, por exemplo, é decorrente da interação de vários tipos de vírus. Vírus da família herpes simplex, por exemplo, interagindo com HIV, esses 2 vírus interagem juntamente e levam a esse tipo de manifestação cutânea
né, que é um câncer, sarcoma de Kaposi ou Kaposi, que é bastante frequente em pacientes aidéticos, pacientes que têm um grau de imunossupressão bem alto. Tá, gente? Então, na fase de estágio 4, a fase sintomática de AIDS, o que mais vai matar vão ser essas infecções oportunistas. Gostaria de chamar a atenção de tuberculose e pneumocystis carini, mas também não esqueçam desses quadros de câncer, né? Quadros de demência mental, meningoencefalite, etc., que podem aumentar também no paciente no estágio 4, no estágio de AIDS. Tratando agora um pouquinho para vocês sobre o coquetel, né, antirretroviral. Terapia antirretroviral. E um pouquinho sobre vacinas. Né. Primeiro, sobre o coquetel antirretroviral, que é composto por uma série de medicamentos. Nós temos mais de 17 medicamentos antirretrovirais disponíveis pelo SUS. É só o SUS que pode dar esses remédios aos pacientes, lembrem disso, né? Numa farmácia pode vender. Esse número vem aumentando, a gente tem quebra de patentes, né, no Brasil, e a gente vem aumentando a possibilidade de tratar melhor os pacientes com HIV hoje em dia do que em qualquer época no passado. Então, cada vez mais HIV vem se tornando uma infecção crônica, as pessoas estão envelhecendo com HIV, né? Não estão mais evoluindo tanto para AIDS como antigamente. Então, o que nós temos nesse coquetel? Temos vários tipos de medicamentos, inibidores da transcriptase, inibidores da fusão, da integrase, né, estão presentes nessas opções terapêuticas. O primeiro medicamento descoberto foi o AZT, o composto original se chama zidovudina, que é o AZT. É uma droga eficaz que inibe essa enzima chamada transcriptase reversa do vírus. Vocês lembram no início da aula, eu falei para vocês que o vírus tem RNA. Para ele conseguir fazer a sua infecção, ele tem que fazer uma cópia do RNA em DNA. Quem faz isso é essa enzima chamada transcriptase reversa, que está presente no HIV. Né? Essa enzima copia o RNA em DNA. Quando a gente bloqueia essa enzima com AZT, o vírus não consegue mais fazer a sua replicação, não consegue mais se inserir na célula que ele infecta. Então, são medicamentos altamente importantes, né, nesses inibidores da transcriptase. Temos também inibidores da protease, né, saquinavir, ritonavir, por exemplo, são medicamentos que inibem a protease viral, o vírus não consegue montar cópias do seu envelope, do seu capsídeo, quando a gente bloqueia essa protease. Isso também impede a replicação, a viremia do HIV. Temos recentemente a descoberta desses inibidores da fusão, que previnem a fusão de novas partículas virais com novas células, então previne a infecção, né? E a carga viral, a viremia diminui. E inibidores da integrase que inibem, como o nome diz, a inserção do HIV como provírus. Então, não deixam o HIV se infectar no nosso genoma das células infectadas. 2 dias após o uso, a carga viral já cai muito, mais de 100 vezes. A ZT, por exemplo, é extremamente efetivo, né, em reduzir a carga viral. No entanto, esses medicamentos possuem vários efeitos colaterais. Né? Primeiro, os remédios não são de dosagem única. O paciente tem que tomar esses medicamentos ao longo do dia, em vários horários do dia. Né? Se for mais de um tipo de medicamento, eles são tomados de forma diferente ao longo do dia, né? Então, tem que saber que tomar o medicamento amarelinho de manhã, o vermelhinho à tarde, o verdinho à noite. E a partir do início dessa terapêutica, começam a aparecer vários efeitos colaterais. Como eu já coloquei para vocês, diarreia, vômito, náusea, rasco cutâneo, né, são manifestações comuns dessa terapêutica. Existem manifestações no sistema nervoso central, depressão, perda de memória, né, por exemplo, são comuns também após tomar esses medicamentos. O que o paciente faz ao longo do tempo? Ele conversa com os colegas, amigos que têm também HIV, um fala para o outro, olha, eu tirei o amarelinho não estava me dando cefaleia, dor de cabeça, agora eu tirei o amarelinho, não tenho mais. O que ele faz? Tira o amarelinho. Ele vai, continua com diarreia, daí ele fala com o amigo dele, com a amiga, opa, eu tirei o vermelhinho agora, o remédio vermelho é que parece que dava diarreia, e então ele vai lá e tira também o vermelho. O que está acontecendo aí? Quando o paciente não adere completamente à terapêutica, ele vai perdendo o efeito desses medicamentos desejados. Vocês sabem disso já,
né? Quando acontece com antibiótico terapêutica, né? Quando o paciente não adere completamente à terapia, aparecem mutações na bactéria e maior resistência futura, né, ao antibiótico. Da mesma forma aqui, né, se o paciente não aderir completamente a esses medicamentos, porque causam de fato efeitos colaterais, né, a resistência ao vírus vai aparecer mais precocemente. O HIV tem uma taxa elevada de mutações que naturalmente, né, com ou sem medicamento vão aparecer. Para vocês terem uma ideia, no estudo pós-mortem de um indivíduo que contraiu do seu parceiro HIV, ele não teve nenhuma relação depois desse contágio inicial, então ele pegou só uma cepa de HIV confirmada, HIV do tipo 1. Quando ele morreu, ele tinha mais de 15 ou 16 tipos diferentes de HIV do tipo 1 mutados a partir daquela contaminação inicial. Então vejam que mutações são comuns no HIV, e se ele não aderir corretamente à terapêutica, ao coquetel, essas mutações vão acontecer mais precocemente e o paciente vai ter uma evolução clínica mais rápida, certo? Ele vai evoluir mais rapidamente para AIDS. Por que é tão difícil fazer uma vacina hoje, né? Você foi para o HIV? Existe uma série de complicações. Primeiro, não temos um modelo perfeito para testar a vacina contra o HIV. H vem de humano, né? Vírus da imunodeficiência humana, portanto, infecta somente o homem. Mas nós temos vírus primos que causam imunodeficiência em animais, por exemplo, o CIV, que infecta macacos, né? Que infecta primatas não humanos, que leva um tipo de imunodeficiência semelhante nesses animais ao quadro de AIDS. Temos o FIV, o FIV, que é um vírus que infecta felinos, inclusive o gato doméstico pode ser infectado pelo FIV, e leva um quadro de imunodeficiência semelhante à AIDS. As vacinas que são positivas, né, 100% eficazes para o CIV e o FIV, não fazem cosquinha para o HIV. E também não conseguimos testar o HIV em modelos animais, em macacos ou em coelhos. Então tem que ser feito testes em humanos, isso demora mais tempo, milhares de pessoas têm que ser enroladas nesses estudos, né, são enroladas nesses estudos para conseguirem a gente ter uma resposta, né, uma interpretação mais segura. As vacinas sendo testadas, existem várias vacinas em teste atualmente, né, não induzem esses anticorpos neutralizantes, que a gente sabe que é tão importante, não induzem uma resposta CD8, né, e também não induzem uma resposta de mucosa, porque no início de qualquer doença, contágio sendo uma doença DST, vai entrar pela rota de mucosa retal ou vaginal, possivelmente, né, ou peniana. Então, se a gente induzir uma forte resposta de mucosa, a gente vai ter uma vacina profilática. Então, isso é a busca atualmente das vacinas que estão sendo testadas, né, no mundo todo. Então, quais são as novas perspectivas nessa área de HIV e de AIDS? Nem tudo parece estar perdido, tá, pessoal? Existem várias evidências positivas que estão levando a avanços importantes nessa área, que eu vou agora discutir com vocês. Primeiro, é um grupo de pacientes chamado não progressores de longa duração, ou também chamados de controladores de elite. São pessoas que estão com HIV, já que são HIV positivos há 15, 20 anos, e não evoluem para AIDS. Não quer dizer que elas não vão evoluir, né? Mas pelo menos tem um tempo de período assintomático com HIV muito maior do que o tempo observado em pessoas que são progressoras, né? Que desenvolve AIDS em 2 a 10 anos em média. Então, já mostro para vocês o que esses sujeitos têm especial, né, que já foram avaliados em vários estudos, inclusive aqui no Brasil também. O outro grupo de indivíduos foram pessoas, na verdade, imunes, pelo menos a uma das cepas do HIV. Essa identificação foi feita, por exemplo, em bancos de sangue na Europa, onde se contaminou milhares de pessoas, né? E um dos casos é esse sujeito que tem resistência a uma das cepas do HIV, que foi identificado com essa mutação nesse correceptor viral. Ele tem uma deleção do gene, né, em dose dupla homozigota para o CCR5, então ele não tem esse receptor de quimiocina, tem uma deficiência genética. Isso faz com que o HIV não infecte macrófagos e esse indivíduo conseguiu eliminar completamente o HIV do seu corpo. Como é que se descobriu isso? A partir de doações de sangue. O sujeito foi doar sangue e se viu no teste de triagem que tinha anticorpos anti-HIV. Opa,
se tem anticorpo anti-HIV, vamos ver se tem o vírus. Esse sujeito doou sangue de novo, se fez coleta de líquor, raspado de mucosa, nunca se encontrou uma única partícula viral, mostrando que, como ele tem anticorpos anti-HIV no sangue, né, ele teve contato no passado com o vírus e foi sortudo de eliminar completamente o HIV do seu corpo. Tá bom? Então, esse indivíduo, na verdade, ele é imune a uma das cepas do HIV. Ele teve sorte, né, de sorte dupla, primeiro de ter nascido com essa deleção em dose dupla, CCR5, não tem esse gene, e segundo, pegou a cepa no qual ele é imune. Se ele tivesse pego a outra linhagem, a linhagem tetotrópica, ele teria certamente uma progressão para AIDS. Então, ele teve sorte de pegar uma linhagem hemitrópica, no qual ele faz imunidade. Ele tem uma imunidade especial porque não infecta macrófagos no corpo dele. Existem já polimorfismos identificados em correceptores virais, que levam o sujeito também a uma certa resistência, né, mas não essa imunidade completa, como foi visto nesse caso aqui que eu relatei para vocês. A frequência dessa mutação até que ela é alta, né? 1% da população branca mundial tem essa mutação e pode ser resistente a um dos tipos de HIV do tipo 1. Né? Não aos todos os tipos, mas um dos tipos ele é resistente. Não é possível a gente indicar essa mutação, né, em todo mundo que nasce, não é viável, não é do ponto de vista econômico, né, e também não é ético a gente induzir uma mutação, já que a perda de algum gene pode ter um impacto importante na imunidade do sujeito, né, para outro tipo de resposta imune que ele precisa. Então, não temos como induzir isso, né, a nível populacional, mas sim temos alguns sortudos que são parcialmente resistentes ao HIV. Nessas pessoas que são progressores de longa duração ou controladores de elite, o que foi visto? Foi visto que a carga viral deles é muito mais baixa. Em todo o período do curso clínico avaliado, a carga viral chega a quase zero. Diferente dos progressores, né, que mantêm uma carga viral bem mais alta, né, olha aqui em vermelho, do que os não progressores de longa duração. Outro ponto importante é que as células TCD4 não caem também, se mantêm sempre elevadas, sempre acima de 500 células por microlitro de sangue, né? Que a gente vai encontrar essas células sempre altas e não caem nunca. Então, a pergunta é, o que está acontecendo aqui nesses sujeitos que fazem eles controlarem melhor, né, essa viremia e ter uma quantidade tão boa assim de células CD4 no sangue? Então, o que foi descoberto é que eles têm uma resposta polifuncional, produzem mais citocinas, as células desses pacientes, tem uma resposta de células TCD8 mais robusta, mais forte, antiviral, tem uma produção de anticorpos mais forte, ou seja, eles são bons tanto se fossem jogadores de futebol, na zaga, no meio de campo e no ataque. Eles têm células imunes especiais realmente que fazem imunidade antiviral muito melhor do que boa parte das pessoas que estão os progressores normais. Esses casos de controladores de elite, eles foram identificados na África pela primeira vez, vários anos atrás, em prostitutas que não faziam uso de preservativo, estavam se contaminando com HIV praticamente diariamente, né? E algumas delas se encaixavam nesse grupo de controladoras de elite, ou seja, estavam HIV positivos já há mais de 15 anos e não progrediam para AIDS. Depois foi descoberto que todo mundo tinha essas pessoas, né, espalhadas, inclusive no Brasil, em Porto Alegre, já se identificaram essas pessoas, e elas podem explicar esses casos discordantes, né, entre casais, onde o parceiro, o homem ou a mulher, tem HIV e ao longo dos anos não passou para o seu parceiro ou sua parceira. Então, como, né, isso tendo relação sexual sem preservativo, né, entre o casal? Como que explica isso? Então, uma das explicações foi que essas pessoas, o indivíduo, tanto a pessoa infectada como a não infectada, né, se encaixavam nesse grupo de controladoras de elite, que tinha essa resposta imune polifuncional, mais alta, mais robusta contra o vírus. Então, uma das coisas que vem se pesquisando bastante nos últimos anos é essa geração que eu falei para vocês de anticorpos neutralizantes de amplo espectro, específicos ao HIV,
né, que são induzidos em só 20% das pessoas infectadas e que aparecem ao longo dos anos. Então, isso vem se tentando utilizar esses soros, transferência de soros convalescentes, né, para pessoas, para tentativa de bloqueio profilático, embora isso, em termos de população, não é viável, né, mas esses estudos foram feitos e mostraram que são altamente eficazes na profilaxia do HIV, né, em população humana. E também estão sendo feitos estão sendo desenhadas novas vacinas com o intuito de induzir melhor esse tipo de anticorpo de amplo espectro. Então, talvez no futuro uma vacina profilática chegue aí e essa vacina certamente vai ter essa característica de ter anticorpos neutralizantes, né, que bloqueiam qualquer tipo de cepa viral mutada, né, seja HIV-1 e 2. Isso é bem importante também, né, a gente conseguir uma vacina que seja específica para ambos as principais cepas HIV-1 e 2. Vou deixar para vocês essas perguntinhas de revisão que vocês podem fazer, guiar o estudo de vocês, tá? Vou colocar no Moodle para vocês assim que acabar essa aula, assim como coloco também a aula e a aula gravada, né? E agora então vou abrir vocês para as perguntas. Então, dúvidas, pessoal, pode fazer pelo chat, ou então abrir o microfone de vocês aqui para tirar as dúvidas de vocês. A Isabela perguntou, sempre vai ter uma progressão clínica para AIDS? Os medicamentos não conseguem impedir essa progressão? Então, sim, Isabela, os medicamentos estão levando a um tempo de vida assintomática muito maior hoje, né? De novo, tomando os medicamentos somente quando baixar de 500 células CD4 por ml de sangue. Antes não se dá o medicamento. Então, com isso, sim, está se levando um tempo maior de vida sem progressão para AIDS. Tá? Agora, será que a gente vai conseguir fazer isso para sempre? Os estudos mostram que, infelizmente, mesmo tomando os medicamentos corretos, né, existe uma chance de progressão ao longo dos anos, embora muito maior hoje do que no passado. Né? Por que os medicamentos não estão disponíveis na rede privada? Pela simples questão da gente conseguir fazer uma terapêutica universal, né, para todo mundo e não só para a classe privilegiada. Se isso fosse verdadeiro, a gente teria somente alguns medicamentos mais caros, né, nas mãos de algumas pessoas, e o vírus iria circular mais rápido nas pessoas que não podem, grande maioria que não pode pagar. Né? Então, para ter uma atenção unificada, esses medicamentos só são dados na rede pública. Então, o Brasil realmente tem um sistema único de saúde, exemplar em vários aspectos. A gente mete o pau o tempo todo, né? Mas nessa pandemia a gente está vendo a importância do SUS. E assim também no combate ao HIV, o Brasil é um exemplo para o mundo todo, para países desenvolvidos, de combate ao HIV. Então, nós temos países da África, por exemplo, que não têm um sistema de saúde como o nosso. São muito pobres e as pessoas têm que comprar os seus medicamentos. Então, imagine o que acontece quando a gente tem o sistema privatizado. Né? Então, é importante a gente chamar a atenção disso, que o SUS realmente é muito importante nessa área, em várias áreas que a gente vai ver também na medicina. A Hannah perguntou, início da aula, que a infecção pode ser de dois tipos, cis e trans. Outro tipo é o trans, é uma infecção indireta. O linfócito, o HIV pode infectar uma célula dendrítica na mucosa, por exemplo, e a célula dendrítica infectada que leva a infecção por uma célula T, certo? Uma infecção indireta trans, a dendrítica infectada passa a infecção para a célula T. E a cis é o vírus infectando diretamente o linfócito T. Tá, Hannah? O Vitor, esses anticorpos neutralizantes são produzidos durante o curso natural da doença em 20% dos casos, tá? Nem todo mundo produz. Mesmo sem a pessoa tomar o coquetel, sim. A pessoa sem mesmo tomar medicamento vai produzindo, mas só 20% dos casos é que produzem esses anticorpos especiais. Eles têm efeito protetor sim, Vitor, porque eles conseguem neutralizar melhor o vírus e manter uma carga viral mais baixa. Então, quem produz esses anticorpos tem um controle antiviral melhor. A viremia sempre é mais baixa, né? E consegue controlar melhor a doença. Tá? Mais perguntas, pessoal?
não sei se alguém de vocês quer tirar alguma dúvida sobre alguma outra aula, pode ficar. Hannah, é possível conseguir uma terapia profilática em outros casos, além do ocupacional? Por exemplo, para estupro, né? É o mesmo caso também. Então, pessoas que foram estupradas certamente vão ter acesso à mesma terapêutica e daí sim, claro, devem procurar o agente de saúde o mais rápido possível. Em casos de estupro, infelizmente, às vezes não acontece essa rapidez, né? Às vezes por questão de tabu, enfim, de uma série de questões, o indivíduo, a mulher acaba, né, não entrando em contato, não relatando isso logo em seguida, e daí sim, os dias vão passando e a chance de contaminação aumenta muito. Então, em casos de estupro também ocorre da mesma forma, né? Tem que tomar AZT ou com alguma outra droga, se for possível, durante um mês. Não sei se foi essa a tua pergunta, Hannah. Vitor tinha falado que precisam superar a contagem CL-CD4 para iniciar. Precisa não superar, sim, esperar. Tem que baixar de 500 células para iniciar o terapêutico. Não é que antes disso pode causar AIDS, Vitor, é que se começar a tomar o medicamento mais cedo, então, por exemplo, começar a tomar no dia 1, dia 2, que está sabendo que está infectado, a chance dele progredir mais rápido para AIDS é maior do que se tomar mais tarde. Então, tem que postergar um pouquinho o início da terapêutica com coquetel para a gente postergar o início da AIDS também. Tá? Então, todos os estudos clínicos mostraram isso. Quem toma mais cedo progride mais rápido para AIDS. Quem espera um pouquinho, o vírus, né, é melhor controlado, o máximo possível, e a AIDS progride mais lentamente. Isso é função das mutações, tá? Então, de novo, não aderindo completamente ao medicamento, ou mesmo tomando o medicamento, o vírus vai querer mutar para escapar do medicamento. Então, isso é para qualquer medicamento, né? Seja ele um antibiótico, existe uma batalha sendo travada. O medicamento eliminando um patógeno e o patógeno tentando escapar do medicamento, certo? Essa batalha vocês têm que levar sempre na cabeça de vocês. E nessa batalha, qual é a melhor arma que um vírus ou bactéria tem para escapar de um medicamento? Mutações. A bactéria ou vírus adquirindo mutações, ela consegue escapar melhor do medicamento. Então, por isso que ficar mais tempo sem medicamento é melhor, que impede a indução de novas mutações do vírus, tá? Não é muito louco, não, tá, Vitor? É uma questão mesmo de pensar nessa interação sempre do vírus ou bactéria escapando de uma resposta medicamentosa do sistema imune, desenvolvendo mutações genéticas. Sim, eu acho que a resposta para ti, Carol, já expliquei, né? Acabei de explicar, né? É a mesma, a mesma resposta que eu estava comentando com o Vitor aqui. A questão toda de apresentar mais mutações do vírus mais rapidamente, quem começa a tomar o remédio mais cedo. Então, está se postergando o início da terapêutica. Nada, Carol. O Bernardo, a chance de ter infecção por HIV ao ter relação com pessoas soropositivas, mesmo usando camisinha, bom, não só de HIV, né? Isso vai para qualquer infecção sexualmente transmissível, para qualquer DST. Né? Lembre que HIV é a principal preocupação de vocês, por isso que utilizar preservativo nas relações sexuais de vocês é muito importante mesmo entre namorados, né? Então tem que usar sempre camisinha para prevenir essas infecções. E não existe nenhum método 100% seguro, né? De novo, camisinha pode estourar, né? Então existem estudos que já foram feitos com isso, mas claro que o nível de segurança aumenta muito do que se fizer ter uma relação sexual sem camisinha, sem proteção. Né? Então tem que manter, tem que estar sempre vigilante, né? A respeito disso. Carol, entre casais, quando uma das pessoas tem HIV, é recomendado que o outro indivíduo faça profilaxia. Bom, primeiro o parceiro ou a parceira, né, da pessoa que foi confirmada com HIV vai ter que fazer um teste para saber se não tem HIV. E não tendo HIV, vai ter que, qualquer relação sexual, sempre usar camisinha, se não quiser se infectar. Né?
E dependendo do tempo de convívio juntos, é claro, não vai ser necessário fazer profilaxia, porque se o sujeito já está junto há 5 anos, 6 anos, né, é óbvio que não tem mais sentido ter essa profilaxia. Se ele pegou, pegou, o vírus está lá. Né? Então, a questão que se faz é avaliar no casal, no parceiro, na parceira que não, né, se ela pegou também o HIV, se tem HIV, vai ser encaminhado para a terapêutica da mesma forma que o parceiro. Né? Então, vai ser observado contagem de células CD4, CD8 e carga viral, periodicamente, cada 6 meses, eu acho, se faz um exame de sangue, né? E o infectologista vai acompanhar essas 3 informações. Quando for necessário, vai entrar com medicamento da mesma forma. Tá? Então, profilaxia se faz para contaminação laboral, vocês da medicina, isso é bem importante. Casos de estupro, isso sim tem que ser feito em medidas muito rápidas, né? Para tentar impedir essa multiplicação. Sim, é exatamente isso, Vitor. A gente espera esse tempo para iniciar a terapêutica porque o vírus, com isso, vai adquirir menos mutações, exatamente por isso. Tá? Então, entrando com o medicamento mais rápido, por falta de aderência aos medicamentos, como eu expliquei para vocês, que é comum, ou porque o próprio medicamento vai induzir no vírus uma mutação mais rápida. Né? Aquela briga constante que eu expliquei para vocês acontece em qualquer medicamento, um antiviral, né, qualquer, um antibiótico qualquer, vai haver essa guerra onde a principal arma desses micro-organismos é a aquisição de mutações genéticas. Isso que leva ao escape do medicamento, seja antiviral, antibiótico, né, qualquer tipo de medicamento. Mais perguntas, gente? Gostaram da aula? Não, Luiz, a gente vai ter outras aulas aqui, tá? Como a gente está antecipando as aulas, obrigado por ter perguntado. Nessa não será a última aula, nem semana que vem. Vocês terão algumas aulas a mais no calendário de vocês, como vocês não estão tendo aula prática, né? Nem sei se vocês terão alguma aula prática, quando houver um retorno. Possivelmente sim, terão alguma aula prática. Mas obrigado, Carol. Obrigado, Luiz, também pelos comentários. Nós teremos outras aulas aqui, a aula de imunossenescência, que eu estou planejando com vocês, vai ser bem bacana. Uma aula de neuroimunologia, como é que o estresse altera a nossa imunidade, outro assunto bem importante para vocês da medicina. Então, vocês terão outras aulas que não estavam programadas, né, mas que fazem parte do curso de imunologia também, em cursos que têm mais tempo, né, que tem uma carga horária maior, né. Boa pergunta, Hanna. Não sei ainda como é que vai ficar a prova de vocês. Tá? A gente vai ter que decidir como que vai ser a avaliação de vocês. Se a gente não tiver um retorno físico na PUC, essa prova tem que ser feita no método online, mesmo pelo Moodle. Né? Eu não sei como é que a gente vai fazer isso, mas terá uma prova, terá uma avaliação com certeza, né? E até lá a gente vai ter alguns trabalhinhos, alguns TDS. Essa semana eu deixo para vocês sem falta um artigo e algumas perguntinhas, tá? Para vocês me responderem. Isso, é claro, vai valer nota junto com os demais TDS. Então, uma parte da avaliação de vocês já estão cumprindo, né? E sobre a prova, obrigado, Hanna, a gente vai ver em seguida. Se houver um retorno físico, a gente faz a prova presencial, né, a última prova. Se não, a gente faz uma prova, vai ter uma prova sim, vai ter uma prova com as questões que a gente está vendo aqui nas aulas, tá? Então, não se preocupe agora de imediato com isso, né? Mas teremos sim uma avaliação, tá, Hanna? Mais na frente, ou presencial, ou pelo Moodle. Né? E, além disso, os trabalhinhos vão continuar acontecendo. É isso, meus queridos. Não sei se vocês têm mais alguma dúvida. A aula sempre é mais rápida, né? Infelizmente, esse tipo de aula corre mais rápido do que uma aula convencional. Eu gosto de ir mais despacito na sala de aula com vocês, explicando, vocês fazem interferências com dúvidas, é muito mais gostoso, né? A gente ao vivo tá discutindo, mas pelas perguntas de vocês, eu estou vendo que vocês estão acompanhando bem, estão aproveitando bem a aula. Eu acho que apesar de ser rápido, vocês estão conseguindo pegar muita coisa, né? E a vantagem de estar também disponível no Moodle é que vocês podem rever depois essa aula várias vezes, se precisarem, né? E eu vou colocar também os slides para vocês, como estou colocando dessa aula, tá? Estou aqui para ajudar vocês naquilo que for preciso, tá? Se vocês quiserem fazer um dia uma aula de revisão no Zoom, a gente pode marcar.
um bate-papo, tá? Fiquem bem à vontade, tá, meus queridos? Importante agora é vocês se cuidarem de vocês mesmos, tentarem fazer algum tipo de atividade física, isso é importante, né? Que a gente mantém não só o corpo, mas a cabeça em dia também é bem importante nesse período aí de quarentena. Tá bom, meus queridos? Então, se não tem mais nenhuma pergunta, encerramos por aqui. Semana que vem nos encontramos com mais uma aula. Fiquem bem, fiquem tranquilos, que isso vai passar, tá bom? Um grande beijo, um abraço para vocês todos aí. Tchau, gente. Obrigado, Liz. Obrigado, pessoal.